Oi, meu nome é Jefferson Marques e eu vim te ensinar a fazer pão. Um pão fácil de fazer, simples, com poucos ingredientes e o mais importante, sem conservantes. E é o tipo de pão que você pode usar para rechear também, ou seja, na mesma massa você faz dois tipos de pães. Então pega os ingredientes e mão na massa. Para o nosso pão, nós vamos precisar de farinha de trigo, água filtrada, açúcar, fermento biológico seco. Eu estou usando seco, mas se você for usar o fresco, aí você tem que usar 3 vezes mais. Se aqui tem 10 gramas, para o fresco são 30 gramas. O fresco você encontra em mercados e padaria, o seco hoje também você encontra facilmente no mercado. E sal. Sal a gente coloca por último, porque o sal ele começa a frear, ele começa a reduzir a fermentação. Então eu quero que nesse começo o pão já comece a desenvolver bem a fermentação. Então a gente põe só por último, tá bom? Outra coisa, uma espátula, se você não tiver espátula, uma faca, forma de preferência de aderente. Se não tiver antiaderente, é só depois você untar a forma e enfarinhar para o pão não grudar. E um plástico que eu cortei a lateral para a gente depois cobrir a nossa massa no processo de fermentação. Então vamos lá. A gente começa de que forma? Primeiro misturando os secos. O açúcar e o fermento biológico. Lembrem que eu comentei com vocês que o sal a gente vai usar por último. O mexe, né, para você misturar bem, não ficar um pouco num canto, no outro. Apesar da gente vassovar, vai amassar bem, o ideal é sempre dar uma mexidinha antes. Você vem com a água. De preferência, não coloque toda a água, deixa um pouquinho e vai amassando. Quando chegar ao ponto de a gente pôr na mesa, a gente vai perceber se a massa está muito úmida ou não. Se tiver muito úmida, a gente adiciona um pouquinho de farinha. Se não, a gente mantém do jeito que está. Por isso que a gente prefere adicionar águas aos poucos do que adicionar farinha, tá? Vamos pôr o sal. Nesse momento a gente põe o sal. Não pode esquecer dos ingredientes como o sal e o açúcar, porque ambos são muito importantes para o pão crescer, para o pão ficar bonito, macio. Um detalhe importante de fazer pão, quando você for sovar a massa, sovar a gente vai fazer isso, rasgar a massa. Nunca ficar só amassando. Você junta, amassa um pouco e rasga. E vai rasgando a massa. Eu tô sentindo ainda a massa um pouquinho seca. Eu vou ainda pôr um golinho de água, bem pouquinho. Pra quê? Pra dar maciez. Mas é bem pouco. E a gente começa de novo a sovar. Reparem que quando a gente fala rasgar, que você faz, ela realmente a massa rasga. Isso ajuda a massa depois crescer, fazer uma massa bonita e macia. Bem, acabou de sovar, a gente vai pegar um pouco de farinha. Primeira coisa que a gente vai fazer, pôr o pão para descansar. Depois que a gente manuseou bem a massa, olha como ela tá lisinha, a massa tá bonita. Vamos deixar o pão descansando. Sempre fechando as duas mãos e fazendo uma bolinha. Aqui, ó. A gente sempre vai fazendo esse movimento giratório, se segura assim, fazendo assim. Para no final o pão ficar bem fechadinho, tá? O que a gente faz? Um pouco de farinha na bancada, põe o pão para descansar. Pode passar um pouquinho em cima. E vamos colocar o plástico. E vamos deixar aqui primeiro 20 minutos. Depois que a gente porcionar, aí a gente deixa mais um tempo descansando. Bem, já se passaram 20 minutos. Pode reparar que o pão já cresceu. A gente vai usar esse saquinho, não descarta. Como a gente vai fazer? Eu comentei de rechear. Da próxima vez que a gente voltar, depois que ele descansar, eu já vou trazer o recheio e vou mostrar para vocês para quando a gente rechear. Mas agora o que a gente vai fazer? Vamos porcionar. Olha como ele está macio, olha isso. Porcionar em 4 porções.
Por que em 4 porções? Porque eu vou fazer 2 recheados, com 2 tipos de recheio, e aqui sem recheio nenhum. E é uma forma de vocês aprenderem também a bolear o pão, ou seja, fazer os bolinhos, ou fazer aquele mais compridinho, tá? Primeiro, a gente vai fechar aqui embaixo. Tá vendo que tinha uns cortes? A massa bem homogênea, bonita. Vamos fechar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, fazendo o tipo de uma trouxinha. Fechou aqui, aí faz isso com a mão, para ele ficar bem fechado, e põe na bancada. Você pode fazer assim, fechando. O importante é você dando uma amassadinha e fazendo isso de novo. Farinha. E a gente vai pôr ele para descansar. Enquanto esses ficam aguardando, enquanto eu vou trabalhando o outro, pode colocar o saquinho em cima. Por quê? Para ele não ressecar. A umidade é muito importante no pão. Bem, a gente vai deixar agora descansar. Esses dois aqui da frente eu vou deixar descansar já 1 hora direto, 1 hora e pouco direto. E esses daqui eu vou dar mais 5 minutos de descanso e eu vou rechear e eu vou mostrar para vocês. Como a gente recheia, a gente vai já fazer o formato que a gente vai querer e vai pôr de volta aqui, tá? Para ele poder dar o tempo de fermentação. Bem, agora eu vou fazer o recheio dos pães. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esses dois aqui com um pouquinho mais de farinha. Vou deixar esses dois um pouco mais para frente, pra gente poder trabalhar esses daqui. E vamos lá. De que forma que você sempre deixando coberto os outros, tá? A gente tira o máximo possível de farinha porque a gente vai abrir ele, ou seja, vou fazer assim. Tenta abrir sempre com a mão, fazendo um quadrado, ó. A massa, como a massa está super hidratada e macia, ela tá grudando na bancada. Tá? Vai abrindo com a mão, cuidado para não rasgar, não ficar muito fina. Vai prendendo ela. Cada bolinha dessa tem em torno de 200 gramas, 250 gramas. Então eu vou usar sempre 30% de recheio. Eu vou usar um pouco mais aqui, 40%, pra gente exagerar mesmo, para mostrar para vocês como é que fica. Mas sempre o ideal é sempre em torno de 30%. Você sempre põe aqui o queijo, sempre deixando o máximo, deixando espaço na hora que você for enrolar e fechar o pão. É sempre ideal tentar não rasgar a massa, como eu fiz aqui. Aí se você vê que rasgou, dá uma puxadinha, tá? E abre aqui do lado, porque é importante essa lateral ter espaço para a gente fechar o pão. Aqui. Certo? Aí você põe o presunto, ou pode intercalar. Pode ver que eu deixei um queijo um pouco mais para cá, para poder ele ficar no pão inteiro, ficar com recheio. A gente vai tirar aqui e vai começar a enrolar. Sempre segurando bem, ó, a massa. Como estava fina, ela rasga. Então você desgruda ela, dá uma puxadinha. E você vai fazer a primeira fechada, que é aqui, ó. Fecha. Vai puxar do lado aqui, ó. Fecha. Já deixa meio solto aqui no final e vai enrolando. Tá vendo? Agora você joga um pouquinho de farinha só pra gente poder acabar. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele ficou aberto e ficou aberto aqui? Nós vamos fazer a costura. Vai puxando, vai apertando com o dedo. Tá vendo? Vai apertando com o dedo, vai apertando. Puxa aqui, vai apertando com o dedo. O que a gente pode fazer é, assim, sem fazer muita força, usando a palma da mão, dar uma enroladinha. Ó. Dá uma enroladinha para ele ficar compridinho, tá? Se quiser fechar a ponta aqui, pode fechar. Deixar mais bicudinho. Essa eu vou deixar assim nesse formato.
Vou pegar uma forma antiaderente, eu vou deixar aqui dentro agora para ele descansar o tempo final. Eu peguei uma forma maior para a gente pôr tudo aqui dentro, tá? Fica mais fácil, e mais fácil de visualizar e mais fácil de levar ao forno e de tirar. Então uma dica boa, se você tiver uma forma grande e consegue pôr todos os pães nessa forma grande, você já põe, porque aí depois a gente não movimenta o pão na hora de pôr no forno. O outro recheio com cream cheese. O que eu vou fazer com cream cheese? A gente vai abrir da mesma forma, vai abrindo, tentando fazer retangular, que é mais fácil da gente enrolar. Você pode fazer recheado redondo? Também pode. Só que eu prefiro fazer mostrar para vocês aqui o retangular, mais fácil, mais rápido, não tem como errar. A massa ela tá bem hidratada, então ela tá grudando bem. Então ela volta. Pode dar uma forçadinha para dar uma grudadinha aqui e depois aqui. Bem, você vai pegar o cream cheese. Se você tiver requeijão, você vai estar num copinho, você já joga aqui, mas já mais ou menos uma quantidade já aproximadamente igual da massa. Põe aqui e passa com pão duro. Sempre respeitando aqui a lateral para a gente depois na hora de fechar. E aqui também um dedo, em torno de um dedo aqui em cima, em torno de um dedo no começo da massa. Passou, distribuiu bem. Agora vamos pôr a calabresa. A calabresa você pode cortar bem fininha. A calabresa ela já é uma defumada, ela já sofreu uma cocção, ou seja, ela não é crua. Então você pode pôr direto. Se você for fazer um recheio com algo cru, por exemplo, o pão, esse tipo de pão é um tipo, a massa é um tipo de massa vegana, né? Não vai ovo, não vai nada. E se você é vegano, se você não quiser pôr um recheio base de leite, né? Ou com carne, né? Com alguma proteína, você pode usar uma couve, pode usar espinafre, o que você preferir. Mas primeiro refoga, antes de pôr aqui. Dá uma refogada, tempera e põe aqui. Tira o máximo de água, porque essa água, a umidade pode furar a massa, vai deixar a massa meia grudenta. E depois que você for assar, ela vai parecer que está crua. Então você pode fazer com outros recheios, cogumelo, alho poró, aí vai do seu gosto. Então aqui ó, a gente chegou, vamos fechar aqui, sempre apertando. Dá uma apertada, vira, dá uma apertada, vira, para ela ficar bem firme aqui o recheio. Então a gente vai fazer o primeiro fechamento aqui e continua aqui, ó, apertando, 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 até chegar no final. Chegou aqui, que é a costura que a gente fala, a gente vai fechar. Ou você passa essa aqui para cima e fecha aqui, ou fecha aqui mesmo do jeito que está aqui, que eu vou já deixar no formato aproximado que eu vou pôr para assar. O problema de você deixar a massa muito fina ou muito grudenta, quando a gente for fazer esse tipo de trabalho de fazer a costura, a gente põe aqui uma farinha por debaixo para ela não grudar, para a hora que você for soltar, ela não rasgar a massa. Olha o que acontece quando a gente põe muito recheio. Como eu falei, pus em torno de 40%, ele começa a rasgar a massa. Mas aí não tem problema, ele vai crescer, a gente vai deixar ele assim. E eu vou pôr em outra forma antiaderente. Então nossos pães recheados vão ficar nas formas antiaderentes. Os outros eu vou deixar boleadinho assim, redondinho. E eu já vou pôr na forma grande. Ou seja, você vai pegar farinha, cheio de farinha, o suficiente para deixar o fundo bem protegido com farinha para ele não grudar na hora de assar. Você vai vir com a espátula ou faca, o que você tiver, vem por debaixo, levanta ele e põe aqui. Ó. Vem por debaixo, levanta ele e põe aqui. E agora a gente vai deixar descansar o restante do tempo, em torno de 40 minutos. Olha lá, gente, já se passaram 40 minutos. Pode ver que os pães eles estão crescendo. O que eu vou fazer? Isso aqui é um bisturi de panificação, próprio para fazer os cortes nos pães. Se você não tiver bisturi, use uma faca. Eu vou mostrar como. Você vai pegar, a faca tem que estar bem afiada. Tem meu vídeo lá ensinando como vocês fazem para afiar.
você vai segurar aqui, cuidado com o seu dedo, tá? Então você segura de uma forma que você não se machuque e puxa. Tá vendo o pão como ele já abriu? Entenderam? Põe o dedo, cuidado e puxa. O ideal é sempre você ter uma lâmina bem afiada para ela não grudar. Você passar de forma leve, você já conseguiu fazer o corte do seu pão. Você pode fazer dessa forma, né? Na paralela, ou você pode também fazer uma cruz. Olha como que ele abre. E quando você faz a cruz, é sempre bom tomar cuidado com a faca, você voltar e fazer do lado contrário. Aí vocês vão ver na hora de assar como ela vai abrir, vai ficar bonita. Aqui, eu geralmente faço aqueles cortes aqui na transversal, ó. Não tem problema de aparecer, tá? Porque quando ele abrir, ele vai fermentar, vai abrir, vai mostrar aqui o recheio, a calabresa nesse caso. Mas não tem problema. Pode fazer um corte profundo, tá vendo? Para ela poder ficar bem bonita na hora de assar. Aqui também, cortes na transversal, de forma leve. Se você abriu muito de um lado, não abriu do outro, quero que abra também. Então você volta e aprofunda o corte. Pode ver que ele vai aprofundando. Nesse momento que o pão está crescendo, é bom a gente não manusear muito. Eu já estou fazendo o corte agora, com 40 minutos de fermentação, para ela ficar bem aberta, ficar bem bonito. Tá? Agora a gente vai voltar com o plástico e vai acabar de deixar fermentar aí pelo menos mais uns 20 minutos. O forno 180 graus durante 20 minutos. Só que a hora que você for pôr o pão, ele vai perder temperatura. Portanto, você deixa o forno no máximo da temperatura que você tiver nele. 300, 320, 380. Quando estiver no máximo, você vai abrir, vai pôr o seu pão e você abaixa na hora, para a temperatura exata. Porque aí ele também vai ajudar a selar o pão, a fazer toda aquela parte dele crescer, acabar a fermentação, desenvolver. Tá? Olha, gente, como que ficou os pães. Olha essa cor, olha essa textura. Olha o barulhinho. Tá perfeito. Ele tá leve. Dá pra perceber que onde a gente fez o corte com o bisturi, como ele abriu. Olha esse daqui recheado, olha aqui. Sempre que você tirar do forno, põe numa grelha ou numa tela assim. Ou se você não tiver, pega uma grelha do forno antes de você aquecer o forno, tira uma das grelhas, que geralmente tem duas, e deixa depois para a hora que vocês porem o pão para esfriar. Se você quiser, tira o excesso, depois raspando com a faca, tá? Tira o excesso da farinha. Se você quiser saber a perfeição do pão, o ponto dele tá pronto, você usa um termômetro desse, que é em torno de 90 graus, você espeta, você vê 90 graus, tá pronto. Se não, no olho você já consegue perceber, ó, o queijo já tostou, você vê que a textura dele, ó, a coloração dele já tá bonita, tá dourada. Então assim já dá pra você ter uma ideia se o pão tá pronto ou não. Eu não resisti, eu vou cortar antes dele esfriar totalmente. Olha como ele é macio e a casquinha embaixo ficou durinha. Ó, vou cortar aqui, ó. Olha isso. Olha esse pão. Isso porque ele tá quente. Se tivesse frio, ele ficava mais aerado ainda. Olha aqui como tá aerado. Agora vamos cortar o recheado, o de presunto e queijo. Olha aqui o recheio. Lembra que eu peguei e deixei bem distribuído para ele poder não ficar só um lado com recheio e outro sem. Olha isso. Queijinho derretendo aí. Aqui. E olha o de calabresa. Por que da calabresa fininha? Olha como que fica bonito. Olha aqui. Olha o pão macio. E ele ainda com o cream cheese, vocês podem usar o requeijão, ele dá uma umidade no interior do pão. Ó, assado perfeitamente. Beleza? Fica aí as dicas, espero que vocês tenham gostado.